A perseverança na santidade. Seria possível cair da graça? Seria possível perder a salvação? Seria possível que aquele que já foi perdoado pudesse, afinal, ir para o inferno? Ouçam a palavra de Deus. Dou-lhes a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. João 10, 28. Neste opúsculo, Spurgeon nos concita a contemplar a segurança oferecida pela aliança eterna feita por Deus com seus redimidos. Ao mesmo tempo, ele salienta a imutabilidade de Deus e nos mostra que tal Deus nunca deixará de cumprir seu propósito eterno em Cristo na vida de todos os seus santos. Editora Publicações Evangélicas Selecionadas. A perseverança na santidade. Sermão pregado em 6 de outubro de 1889, no Metropolitan Tabernacle, Londres. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Jeremias, capítulo 32, versículo 40. No domingo passado, de manhã, fomos conclamados a perscrutar profundamente os nossos corações. Foi um sermão pesado para o pregador e não menos para muitos dos seus ouvintes. Alguns de nós nunca nos esqueceremos daquela figueira coberta de folhas, fora de estação, que não deu fruto e que foi condenada para ficar como sinal de advertência aos infrutíferos de todas as eras. Sentia-me como se estivesse na sala de cirurgia usando bisturi. Sentia grande ternura e a operação foi dolorosa para minha alma. Quando a pá de joeirar foi usada para afugentar a palha, parte do trigo, achava que não era muito pesada, pois o vento a movia no seu lugar, de modo que temia que seria levada para o fogo. Hoje, espero que possamos ver que, apesar de toda a crivagem, nenhum grão verdadeiro será perdido. Oxalá o próprio Rei se aproxime e faça uma festa para os seus santos hoje. Que o Consolador, aquele que convence do pecado, venha agora alegrar-nos com a promessa. Notamos no tocante à figueira que foi confirmada a sua esterilidade, não tinha produzido fruto, embora tivesse dado grandes mostras de frutificação, e foi forçada a permanecer como estava. Consideremos outra forma de confirmação, não a maldição da continuidade no hábito arraigado do mal, mas a bênção da perseverança no caminho firme da graça. Que o Senhor nos mostre como Ele estabelece seus santos na retidão e como Ele faz permanecer as obras que iniciou neles, fazendo com que elas progridam, mesmo para a perfeição, de modo que não se envergonhem no dia da sua manifestação. Passaremos imediatamente para o nosso texto. Há no mundo homens e mulheres com quem Deus tem um relacionamento segundo a aliança. Misturados com essas miríades de pessoas que se esquecem de Deus ou até mesmo desafiam a Deus, há alguns que são segundo a aliança, que pensam em Deus, que conhecem a Deus, que confiam em Deus e que até mesmo estão em comunhão com Deus. Deus fez com eles uma aliança. É uma maravilha da misericórdia que Deus tenha firmado uma aliança com os homens. Assim Ele tem feito. Deus se comprometeu com o seu povo e o povo, por sua vez, mediante a sua graça, se comprometeu com Deus. Estes são os pactuados do céu, nos laços de amizade, aliança e até mesmo união com o Senhor seu Deus. Essa aliança ficará firme
quando as montanhas desmoronarem e as colinas forem removidas. Não é uma coisa efêmera, mas como seu autor é eterna. Bem-aventuradas as pessoas que estão ligadas com o Senhor por um vínculo eterno. Esses pactuados podem ser conhecidos por certas marcas e evidências. É importantíssimo que saibamos que nós fazemos parte deles. São um povo, segundo o texto, a quem Deus faz o bem. Amigo, você percebe que Ele está fazendo bem a você? O Senhor tem tratado graciosamente com você? Ele já apareceu a você dizendo, com amor eterno, eu te amei, por isso com benignidade te atraí? Jeremias 31:3. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Quero dizer, para o seu bem espiritual, para o seu bem eterno. Você já recebeu o maior bem mediante a renovação do Espírito Santo? Ele lhe deu Cristo. Ele lhe fez odiar o mal e apegar-se àquilo que é bom. Se essas boas dádivas lhe foram outorgadas, Ele lhe fez bem, porque essas dádivas são resultado da aliança e evidências sólidas de que a aliança está firme entre Deus e a sua alma. Essas pessoas são conhecidas por terem o temor de Deus em seus corações. Julguem se é assim no seu próprio caso. Essa é a promessa da aliança. Porei o meu temor no seu coração. Você teme o Senhor? Você reverencia a Deus, nosso Senhor? Você deseja agradar ao Senhor? Você lhe agrada? Você deseja ser como Ele? Você é semelhante a Ele em algum grau de humildade? Acaso você se sente envergonhado quando percebe que quão tristemente está em falta diante dele, e isto lhe dá fome e sede de justiça? A presença graciosa de Deus é seu céu embaixo? Todo o céu que você deseja está lá em cima? Se for assim, esse temor a Deus no seu coração é o selo da aliança com você. Deus tem para com você pensamentos imutáveis de amor. Isso nos leva a uma consideração mais exata do nosso texto. Nele notamos, em primeiro lugar, a aliança eterna. Farei com eles aliança eterna. Em segundo lugar, percebemos reverentemente o Deus imutável da aliança. Não deixarei de lhes fazer o bem. Em terceiro lugar, vemos com alegria o povo que preserva naquela aliança. Em terceiro lugar, vemos com alegria o povo que persevera naquela aliança. Porei o meu temor no seu coração para que nunca se apartem de mim. Estou convicto de que não acharei linguagem apropriada para um tema tal como este, mas fico animado ao pensar que, por mais pobres e simples que sejam as minhas palavras, o assunto do qual falo é por si mesmo suficiente para o deleite de todos os crentes verdadeiros. Quando alguém tem uma abundância de comida sólida para fazer uma refeição, ele não se queixa, mesmo não havendo os adornos finos da mesa. Os famintos não anseiam por uma demonstração de talheres de prata e de toalhas de mesa de linho fino, nem sequer por um arranjo de flores para enfeitar a mesa. Ficam mais satisfeitos com alimento sólido. No meu assunto, a carne digna de reis, por pior que seja a minha maneira de servi-la, vocês que têm apetites não deixarão de se alimentar dela. Que o Espírito Santo faça que assim seja. Em primeiro lugar, observem a aliança eterna. Farei com eles aliança eterna. No capítulo 31 de Jeremias, versículo 31, essa aliança é chamada Nova Aliança. Isso contrasta com a aliança anterior que o Senhor fez com Israel quando o trouxe para fora do Egito. É nova no que diz respeito ao princípio em que se baseia. O Senhor havia dito aos seus que se guardassem as suas leis e andassem nos seus estatutos.
ele os abençoaria. Ele colocou diante deles uma longa lista de bênçãos, ricas e cheias. Todas elas seriam a sua porção se escutassem o Senhor e obedecessem a sua lei. Verdadeiramente, Jeová era como um marido para eles, pois com ternura supria todas as suas necessidades e os sustentava em todas as suas jornadas. Ele os alimentava com comida de anjos. De dia ele os obrigava, de dia ele os abrigava do calor, e de noite alumiava a sua cidade de tendas com uma coluna de fogo. Ele mesmo andava no meio deles e se revelava a eles de modo que nunca fizera com outra nação. Formavam um povo que ficava perto dele, uma nação amada pelo Senhor. Mas nas circunstâncias especialmente favoráveis, em que viviam no deserto, onde não tinham cuidados temporais, nem vizinhos para desencaminhá-los, não guardaram os estatutos do seu Deus, pelo contrário, nem sequer permaneceram fiéis a ele como seu Deus, pois adoraram uma imagem fundida e assemelhavam o Senhor da glória a um boi que come ervas. Prostraram-se diante da imagem de um bezerro que tem chifres e cascos e clamaram: esses são teus deuses, ó Israel, que te trouxeram da terra do Egito. Assim quebraram a aliança de maneira a mais leviana e iníqua. Uma aliança daquele tipo foi facilmente violada por um povo rebelde. Por isso o Senhor, na sua graça incomensurável, resolveu fazer com os seus uma aliança diferente, que não pode ser assim facilmente violada. O Senhor foi fiel à antiga aliança. Ela foi quebrada pelo povo, conforme lemos em Jeremias 31, 32. Eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado. Depois de muita paciência, ele os visitou devido às suas iniquidades, e seus cadáveres caíram no deserto, porque não podiam entrar no seu descanso. Em dias posteriores, ele os entregou às mãos dos seus inimigos, que foram um flagelo para eles. Fez com que fossem levados para o cativeiro, e finalmente deixou os romanos queimarem sua cidade santa e espalharem o povo por todas as terras. Não queriam guardar a aliança de Deus, e portanto sua traição trouxe o castigo de Deus sobre eles. Mas nos dias presentes, o Senhor, em Cristo Jesus, tem feito com a verdadeira descendência de Abraão, com todos os crentes verdadeiros, uma nova aliança, não segundo o teor da antiga, nem passível de ser quebrada como aquela. Irmãos, tomem o cuidado de distinguirem entre a velha aliança e a nova, porque nunca deverá haver confusão entre elas. Muitos nunca percebem a verdadeira natureza da aliança da graça, não entendem um concerto de pura promessa, falam a respeito da graça, mas consideram que ela depende do mérito. Falam da misericórdia de Deus, porém a misturam com condições que fazem com que seja mais justiça do que graça. Irmãos, faça uma distinção entre coisas que são diferentes. Se a salvação é por graça, não é por obras, senão a graça já não seria graça. E se é por obras, não é por graça, senão as obras já não seriam obras. A nova aliança é toda pela graça, desde a sua primeira letra até a sua palavra final, e nós lhes demonstraremos esse fato ao prosseguirmos. No entanto, é uma aliança eterna, e é nesse aspecto que o texto insiste. A velha aliança foi de duração muito curta, mas essa é uma aliança eterna. A despeito de alguns pensadores modernos, espero que tenha licença para crer que a palavra eterna significa que dura para sempre. Enquanto houver algum significado na linguagem humana, ficaremos satisfeitos com o fato de que uma aliança eterna significa uma aliança que nunca chegará ao fim. Por que é assim? A primeira razão porque é uma aliança eterna é que foi feita conosco em Jesus Cristo. A aliança das obras foi feita com a raça humana no primeiro Adão. Mas o primeiro Adão era falho e fracassou bem rapidamente.
Ele não conseguiu suportar a tensão da sua responsabilidade, de modo que aquela aliança foi quebrada. Mas o fiador da nova aliança é Jesus Cristo, e ele não tem falhas, é perfeito. O Senhor Jesus é a cabeça federal dos seus escolhidos, e ele os representa. São considerados membros do seu corpo, e ele é seu cabeça, seu porta-voz, seu representante. O Senhor Jesus, como segundo Adão, fez uma aliança com Deus em prol do seu povo. E desde que ele não pode falhar, pois nele não há fraqueza nem pecado. Por isso, a aliança da qual ele é fiador há de ficar firme. Ele permanece para sempre no seu sacerdócio, tipo Melquisedeque, e no poder de uma vida infinda. Ele está, tanto na sua natureza quanto na sua obra, eternamente qualificado para ficar em pé diante do Deus vivo. Ele fica firme na sua absoluta perfeição, sob todas as tensões, e, portanto, a aliança fica firme nele. Visto que está escrito, dei-o ao povo por aliança. Vemos que a aliança não pode falhar, porque não pode falhar aquele que é a soma e a substância dela. Sendo que o Senhor Jesus representa todo o seu povo fiel na aliança, é eterna essa aliança. A segunda razão por que a aliança não pode falhar é devido ao lado humano dela ter sido cumprido. O lado humano poderia ser considerado o lado fraco. No entanto, enquanto Jesus se tornou representante do homem, esse lado ficou firme. Até este momento, ele tem cumprido integralmente todas as exigências daquela parte da aliança em que ele é o fiador. Ele engrandeceu a lei e a tornou honrosa mediante a sua própria obediência a ela. Ele satisfaz as exigências do governo moral e pagou uma indenização à santidade por causa das transgressões do homem. A lei foi mais glorificada pela sua morte expiatória do que foi desonrada pelo pecado do homem. Este homem ofereceu um só sacrifício pelos pecados para sempre, e esse sacrifício foi tão eficaz para o cumprimento da aliança que Jesus pôde sentar-se à destra de Deus. Visto, portanto, que foi cumprida aquela parte da aliança que pertence ao homem, só falta ser cumprida a parte de Deus que consiste em promessas incondicionais, cheias de graça e de verdade, tais como essas. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro em vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentre vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observareis. Ezequias 36, 25 a 27. Porventura, Deus não cumprirá seu compromisso? Sim, certamente. Ele fez uma aliança, e o acordo for cumprido da parte humana, você pode ter certeza de que do lado do Senhor nenhuma palavra cairá por terra. Até mesmo todo jota e todo tio será cumprido. Além disso, a aliança forçosamente é eterna, porque é fundamentada na livre graça de Deus. A primeira aliança dependia da condição da obediência dos homens. Se guardassem a lei, Deus os abençoaria, mas fracassaram pela desobediência e herdaram a maldição. A soberania divina resolveu lidar com os homens, não segundo o mérito deles, e sim segundo a misericórdia divina, não segundo o caráter pessoal dos homens, e sim segundo o caráter pessoal de Deus. Não segundo aquilo que os homens pudessem fazer, e sim segundo aquilo que o Senhor Jesus realizaria. A graça soberana declara que ele terá misericórdia de quem ele tiver misericórdia, e que se compadecerá de quem se compadecer. Essa base da soberania não poderá ser abalada. A aliança que salva as pessoas segundo a vontade e o beneplácito
de Deus é fundamentada numa rocha, pois a livre graça de Deus é sempre a mesma e a soberania de Deus é ligada à imutabilidade, conforme está escrito: eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Malaquias 3:6. O mínimo toque de mérito humano coloca matéria perecível na aliança, mas se esta é pela pura graça, logo a aliança é eterna. Demais disso, na aliança está fornecido tudo quanto se pode supor como condição prévia. É necessário que o homem, para ser perdoado, se arrependa. Porém, o Senhor Jesus está exaltado nas alturas para dar arrependimento e remissão dos pecados. É necessário que o homem, a fim de ser salvo, tenha fé no Senhor Jesus Cristo. Mas a fé é operada por Deus e o Espírito Santo opera em nós esse fruto do Espírito. É necessário, antes de entrarmos no céu, que sejamos santos. Mas o Senhor nos santifica mediante a palavra e opera em nós para desejarmos e praticarmos seu próprio beneplácito. Se houver em qualquer parte da palavra de Deus, qualquer ato ou graça mencionado como se fosse a condição prévia da salvação, noutro trecho bíblico isso é descrito como o dom da aliança que Jesus Cristo dará aos herdeiros da salvação. Sendo assim, a condição que talvez pareça fazer periclitar a aliança é provida com tanta certeza que não surge daí nenhuma falha nem quebra. Finalmente, a aliança é eterna porque não pode ser ultrapassada por algo mais glorioso. Na ordem das suas operações, Deus sempre avança do bom para o melhor. A antiga lei foi deixada de lado porque ele achou nela falhas e, portanto, a nova aliança deve durar até que seja achada nela uma falha, o que nunca acontecerá. Essa é a glória sublime. Nenhum brilho pode exceder a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Não pode haver nada mais gracioso, nada mais reto, nada mais justo diante de Deus ou mais seguro para os homens do que o plano da salvação exposto na aliança da graça. A lua cede lugar ao sol e o sol cede lugar a um brilho que excederá a luz de 7 dias, mas o que excederá a luz da livre graça, a luz do amor que deu o unigênito para que nele tenhamos vida? A aliança da graça feita conosco em Cristo Jesus é a obra-prima da sabedoria e do amor divinos e é estabelecida em princípios tão seguros que deve durar para sempre. Amados, repousem na aliança da graça, porque eles oferecem segurança eterna e consolo ilimitado. Por certo é eterna, pois foi divina na sua concepção. Certamente o conselho do Senhor permanecerá de pé. Quem mais poderia ter pensado numa aliança ordenada em todas as coisas e segura a ser feita com o homem culpado? Foi também divina na sua execução e, portanto, perdurará. Quem poderia ter fornecido um Salvador tal como o unigênito do Pai? Quem o poderia ter dado por aliança senão o Pai? A aliança é divina na sua manutenção. Notem bem a palavra do Senhor: farei com eles aliança eterna. Ele não diz, eles farão aliança comigo, mas eu farei aliança com eles. O fato de Deus ter feito a aliança é um motivo para a sua certeza e eternidade. O Deus fiel tem dado garantias que as fixam firmemente, a saber, a sua promessa e o seu juramento. Aquelas duas coisas imutáveis, em que é impossível que Deus minta. Por eles, nós que fugimos para refugiar-nos em Cristo Jesus, temos forte consolação. Vamos parar aqui na nossa primeira divisão do assunto, todavia é bem pouco, levando-se em conta a grandiosidade do assunto. Em segundo lugar, devemos meditar com devoção sobre o Deus imutável da aliança. Não deixarei de lhes fazer o bem. Notem, por favor, a terminologia aqui.
O Senhor não diz meramente, não os deixarei, mas não deixarei de lhes fazer o bem. Ele não cessará de fazer o bem aos seus escolhidos. O Senhor sempre está fazendo o bem ao seu povo. E aqui ele promete que nunca deixará de abençoá-lo. Não somente ele amará os seus para sempre, como também provará seu amor pela bondade ativa e mediante a bênção. Ele se comprometeu a continuar os dons e a obra da sua bondade. Ele diz com efeito, não cessarei de abençoá-los, sempre e eternamente lhes farei o bem. Porque, pois, Deus é imutável nas suas ações para com seus pactuados, ele não deixará de lhes fazer o bem, primeiramente porque ele assim prometeu. E isso basta. Jeová fala, e na sua voz está o fim de toda a controvérsia. Ele diz, não deixarei de lhes fazer o bem. E temos certeza de que cumprirá a sua palavra. Não preciso apresentar mais razões, basta que o Senhor o tenha dito. Ele o disse, e acaso não cumprirá? Mesmo assim, devemos lembrar que não há motivo válido para ele deixar de lhes fazer o bem. Vocês me lembram que são indignos. Sim, mas observem que quando ele começou a fazer-lhes o bem, eram tão indignos quanto seria possível. Ele começou a fazer-lhes o bem quando estavam mortos em delitos e nos pecados. Ele começou a fazer-lhes o bem quando eram inimigos, rebeldes e sujeitos à condenação. Quando o pecador sente pela primeira vez o movimento do amor divino no seu coração, ele não está em nenhum estado recomendável. Em alguns casos, o homem é um beberrão, um blasfemo, um mentiroso ou um profano. Em certos casos, foi um perseguidor como Manassés ou Saulo. Se Deus deixasse de nos abençoar, porque não podia ver em nós nenhum bem, por que então começou a nos fazer o bem quando não tínhamos o mínimo interesse por ele? Éramos uma massa de desgraça, um charco de imundícies e um montouro de pecados quando ele começou a nos fazer o bem. Seja o que formos agora, não somos diferentes do que éramos quando primeiramente ele revelou o seu amor a nós. O mesmo motivo que o levou a começar, leva-o a continuar. E aquele motivo não é outra coisa senão a sua graça. Além disso, não pode haver motivo nas imperfeições do crente que levasse o Senhor a cessar de lhe fazer o bem, visto que ele previu todo o mal que haveria em nós. Nenhum filho desgarrado de Deus surpreende seu Pai Celestial. Ele teve presciência de todos os pecados que cometeríamos. Ele se propôs a nos fazer o bem, a despeito de toda esta iniquidade prevista. Se, pois, ele fez uma aliança conosco e começou a abençoar-nos, tendo diante da sua mente todo o nosso pecado, nada que seja novo poderá surgir capaz de alterar a aliança, já uma vez feita, com todas essas desvantagens conhecidas e levadas em conta. Não há nenhum pecado grave que tenha sido omitido, porque o Senhor disse, vinde, pois, e arrazoemos, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Isaías capítulo 1, versículo 18. Ele fez uma aliança segundo a qual não deixaria de nos fazer o bem, e nenhuma circunstância surgiu, nem poderá surgir, que lhe fosse desconhecida, quando empenhou assim a sua palavra da graça. Demais disso, quero que vocês se lembrem de que hoje somos vistos por Deus da mesma maneira como sempre éramos vistos. Ele já nos viu desde o princípio, sujeitos ao pecado, caídos e depravados, e mesmo assim prometeu fazer-nos o bem. Ele me viu arruinado pela queda, no entanto me amou apesar de tudo. E se hoje sou pecaminoso, se hoje preciso gemer por causa da minha natureza maligna, simplesmente estou onde eu estava quando ele me escolheu e me chamou e me redimiu pelo sangue do seu Filho. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Romanos capítulo 5, versículo 6. Éramos objetos não merecedores da sua misericórdia.
a qual ele nos outorgou somente pelo motivo que estava dentro da sua própria natureza. E se continuamos não merecendo, segue-se que sua graça continua sendo a mesma. Se for assim, que ele ainda lida conosco através da graça, fica evidente que ainda nos vê como não merecedores. E porque ele não iria fazer o bem a nós conforme fez de início, certamente, se a fonte é a mesma, a corrente continuará a fluir. Ademais, lembrem-se de que agora ele nos vê em Cristo. Eis que ele tem posto o seu povo nas mãos do Filho do seu amor. Ele até mesmo nos colocou no corpo de Cristo, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Ele vê que morremos em Cristo, que nele fomos sepultados, que nele ressuscitamos. Assim como o Senhor Jesus Cristo é do agrado do Pai, assim também nele nós somos do agrado do Pai, porque o estarmos em Cristo nos identifica com Cristo. Se, pois, nossa aceitação por Deus está baseada na aceitação de Cristo por Deus, ela fica firme e é um argumento imutável diante do Senhor Deus para Ele nos fazer o bem. Se ficássemos diante de Deus em nossa retidão individual, nossa ruína seria certa e rápida. Mas em Jesus a nossa vida está oculta além do perigo. Creiam firmemente que, a não ser que Deus rejeite a Cristo, Ele não poderá rejeitar o seu povo. A não ser que Ele repudie a expiação e a ressurreição, não poderá lançar fora aqueles com quem Ele fez aliança no Senhor Jesus Cristo. O Senhor não deixará de fazer o bem ao seu povo, porque Ele já lhe demonstrou tanta bondade, e tudo quanto Ele já fez seria perdido se Ele não levasse o assunto a termo. Quando Ele deu seu Filho, Ele nos deu um penhor seguro de que pretendeu levar a termo a sua obra de amor. Dizem a respeito de um homem que não termina sua obra. Este homem começou a construir, mas não conseguiu terminar. Contudo, tal coisa nunca será dita a respeito do Senhor Jeová. O Senhor Deus empenhou toda a sua deidade para salvar o seu povo, e deu-se a si mesmo totalmente na pessoa do bem-amado para a nossa redenção. E poderão admitir que ele falhará? Por certo, a ideia é blasfema. Alguns de nós já têm experimentado tanto do seu amor que não podemos acreditar que ele cessará de fluir em nossa direção. Fomos tão favorecidos que não ousamos temer que seu favor para conosco cessará. Tão celestial, tão divino é o senso do amor de Deus quando é revelado à alma, que não podemos crer que foi dado para zombar de nós. Já fomos inundados por tais correntes de amor que nunca poderemos admitir que elas se esgotem. O Senhor teve conosco comunhão tão estreita que o segredo do Senhor está conosco, e Ele reconhecerá para sempre aquele penhor místico mediante o qual foi selada a nossa união. Assim como Paulo, cada um de nós pode dizer: sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 12. O preço que nosso Senhor já pagou nos garante que Ele completará seus desígnios da graça. Amados, sentimos certeza de que Ele não cessará de nos abençoar, porque já tivemos provas de que mesmo quando Ele tem escondido o seu rosto, Ele não deixou de nos fazer o bem. O Senhor tem retirado a luz do seu semblante, mas nunca o amor do seu coração. Quando o Senhor tem desviado o seu rosto do seu povo, tem sido para lhe fazer o bem, levando os seus a terem nojo de si mesmos e a ansiarem por seu amor. Quão frequentemente Ele nos tem trazido de volta das nossas prevaricações, fazendo-nos sentir o mal do pecado que entristece o seu espírito. Quando temos exclamado: ah, se eu soubesse onde o poderia achar. Temos sido grandemente abençoados através da nossa angustiada busca. Sejam minhas testemunhas, servos de Deus, que já passaram por provações. Os castigos divinos sempre têm sido para o seu bem. Quando o Senhor os tem ferido até a contusão ficar azul, vocês passaram por uma melhoria de coração. Depois de ter removido seus consolos, o Senhor lhes fez o bem ao levá-los mais perto do sumo bem. O Senhor enriqueceu vocês pelas perdas que sofreram e os deixou com saúde por meio das enfermidades.
Se, pois, o Senhor nosso Deus, mesmo quando visto pelo prisma mais escuro, não deixou de nos fazer o bem, estamos persuadidos que Ele nunca cessará de nos cumular diariamente de benefícios. Depois de tudo isso, eu encerro com este argumento. Ele empenhou sua honra na salvação do seu povo. Se os escolhidos e remidos do Senhor podem ser lançados fora, onde está a glória da sua redenção? O inimigo não iria dizer a respeito do Senhor. Ele não teve a capacidade de levar a efeito a sua aliança, nem pôde continuar a abençoar seu povo? Será que tal coisa virá a ser dita a respeito de Deus? Ele perderá assim a glória da sua onipotência e imutabilidade? Não posso crer na possibilidade de falhar algum propósito do Senhor. Nem é concebível para mim que Ele possa retirar suas asseverações de amor àqueles com quem fez sua aliança. O Deus a quem adoramos e reverenciamos, o Deus de Abraão, o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nem se cansa nem se fatiga. Se Ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? Lembrar-se-á sempre da sua aliança. A respeito de nosso Senhor Jesus, cantamos com sinceridade. Sua honra se empenhou para salvar a mais desprezível das suas ovelhas. Tudo quanto seu Pai Celeste deu, suas mãos guardam com segurança. Quer meus argumentos pareçam bons aos ouvintes, quer não, é de somenos importância. O texto é a inspirada palavra de Deus que não pode ser entendida mal nem sujeita a dúvidas. Assim diz o Senhor, não deixarei de lhes fazer o bem. A terceira parte do nosso assunto nos leva a ver o povo que persevera na aliança. Porei o meu temor no seu coração para que nunca se apartem de mim. Jeremias 32, versículo 40. Quero ler com muita clareza essas palavras, para que nunca se apartem de mim. Se houvessem apenas esse texto na Bíblia a respeito do assunto, bastaria para comprovar a perseverança final dos santos, para que nunca se apartem de mim. A salvação daqueles que estão na aliança com Deus é provida aqui por uma promessa absoluta do Deus onipotente, que forçosamente será cumprida. É nítida, clara, incondicional, positiva. Nunca se apartarão de mim. A promessa não é cumprida por meio de alterar o efeito da apostasia. Se eles se apartassem de Deus, isto seria fatal. Suponhamos que um filho de Deus se afastasse totalmente de Deus e perdesse totalmente a vida de Deus. O que seria dele então? Seria salvo da mesma forma? Respondo, sua salvação se acha no fato de que ele nunca perderá totalmente a vida de Deus. Por que devemos perguntar o que aconteceria num caso que nunca poderá ocorrer? Mas se devemos supor tal coisa, não hesitaremos em dizer que se o crente fosse totalmente separado de Cristo, teria sem dúvida que perecer eternamente. Se alguém não permanecer em Cristo, é lançado fora como um sarmento e secará. As Escrituras são muito positivas a este respeito. Se a graça fosse embora, a segurança teria partido. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Marcos capítulo 9, versículo 50. Se caírem, sim, é impossível renová-los para o arrependimento. Hebreus capítulo 6, versículo 6. Se a obra da graça pudesse fracassar completa e totalmente em qualquer homem, o caso seria absolutamente sem cura, visto que em tal hipótese o melhor meio foi experimentado e fracassou. Se o Espírito Santo realmente regenerou uma alma, porém aquela regeneração não a salvar da apostasia total, o que mais poderá ser feito? Existe o nascer de novo, mas não existe o nascer e renascer várias vezes. A regeneração é de uma vez por todas, não pode ser repetida.
As Escrituras não contêm nenhuma palavra ou indicação nesse sentido. Se os homens foram lavados no sangue de Jesus e renovados pelo Espírito Santo, e esse processo sagrado fracassou, então não sobra outra alternativa. Quando as coisas velhas já se passaram e todas as coisas se tornaram novas, pode ser imaginado que esses homens se tornarão velhos de novo? Que ninguém diga, portanto, embora volte para meus velhos pecados e cesse de orar, de me arrepender, ou de crer, ou de ter algo da vida de Deus em mim, ainda assim serei salvo, porque tempo houve quando eu era crente. Não, falador profano. O texto não diz, serão salvos embora se apartem de mim. Ele diz, para que nunca se apartem de mim. Que é assunto bem diferente. Ai daqueles que se apartam do Deus vivo, pois hão de perecer. É evidente que com eles não foi feita nenhuma aliança de paz. Essa perseverança dos santos não entra tampouco mediante a remoção da tentação. Não foi dito, eu os colocarei onde não serão tentados. Eu lhes darei sustento suficiente para não serem tentados pela pobreza e ao mesmo tempo nunca ficarão tão ricos que conheçam as tentações da riqueza. Não, o Senhor não tira seu povo do mundo, mas Ele deixa os seus enfrentarem a batalha da vida no mesmo campo que os demais. Ele não nos remove do conflito, porém Ele nos dá a vitória. Somos tentados assim como foi o nosso Senhor, porém foi fornecida para nós uma via de escape. Nosso coração está propenso a desgarrar-se e, contudo, não somos mantidos longe do cenário onde há possibilidade de desgarrar. Mas o que está dito é o seguinte, para que nunca se apartem de mim. Que segurança abençoada! Podem ser tentados, no entanto, nunca serão vencidos. Embora pequem em certa medida, não pecarão de tal maneira que se apartarão de Deus. Ainda se apegarão a Ele e viverão em Cristo mediante a habitação neles do Espírito Santo. Como, pois, são preservados? Ora, não conforme alguns dizem falsamente, como se pregássemos que o homem convertido pode viver como quiser. Nunca dissemos isso. Nunca sequer pensamos assim. O homem convertido não pode viver como quer, ou melhor, é tão transformado pelo Espírito Santo que se pudesse viver como quer, nunca pecaria, mas viveria uma vida absolutamente perfeita. Quão profundamente ansiamos por ser conservados livres de todo pecado. Não pregamos que os homens podem apartar-se de Deus e viver, e sim que não se apartem dele. Essa obra é levada a efeito por meio de colocar um princípio divino dentro dos seus corações. O Senhor diz, porei o meu temor no seu coração. Esse temor nunca seria achado ali se Deus não o colocasse ali. Nunca brotará naturalmente em nenhum coração humano. E porei o meu temor no seu coração, isto é, a regeneração e a conversão. Ele nos faz estremecer diante da sua lei. Ele nos faz sentir a dor e a amargura do pecado. Ele nos faz lembrar do Deus que tínhamos deixado cair em esquecimento e obedecer ao Senhor a quem antes desafiávamos. Porém, o meu temor no seu coração é o primeiro grande ato na conversão e é continuado durante a vida toda pela operação perpétua do Espírito no coração. A obra que começa na conversão é devidamente levada a efeito nas pessoas convertidas, porque o Senhor continua colocando o seu temor nos seus corações. Não sabemos perceber como o Espírito Santo opera. Ele tem maneiras de agir diretamente sobre nossas mentes, as quais só Ele conhece e que não podem ser entendidas por nós. Todavia, sem violar a liberdade da nossa natureza e deixando-nos como homens, conforme éramos antes, Ele sabe como nos fazer continuar no temor de Deus. Essa é a maneira forte de Deus segurar o seu povo. Porém, o meu temor no seu coração.
O que é esse temor a Deus? Em primeiro lugar, é um santo temor e reverência ao grande Deus. Ensinados por Deus, chegamos a ver sua infinita grandeza e o fato dele estar presente conosco em todos os lugares. Depois, cheios de uma consciência devota da sua deidade, não ousamos pecar. Visto que Deus está perto, não podemos ofendê-lo. As palavras meu temor também subentendem o temor filial. Deus é nosso Pai e sentimos o espírito da adoção mediante o qual clamamos Abba, Pai. Esse amor filial desperta em nós o medo de entristecer aquele a quem amamos e, portanto, não temos desejo de nos afastar dele. Existe também em nossos corações um profundo senso de obrigação de sermos gratos. Deus me trata tão bem, como poderei pecar? Ele me ama tanto, como poderei ofendê-lo? Ele me favorece tão grandemente dia a dia que não posso fazer aquilo que é contrário à sua vontade. Vocês já receberam uma misericórdia seleta e muito especial? Frequentemente aconteceu assim comigo. E quando as lágrimas ficaram nos meus olhos diante de tão grande favor, tenho pensado que se uma tentação viesse a mim, viria numa hora em que eu não teria nenhum ânimo, nem olhos, nem ouvidos para ela. A gratidão tranca a porta contra o pecado. O grande amor recebido derruba a grande tentação para desgarrar-se. Exclamamos: o Senhor me banha no seu amor. Ele me favorece com a comunhão mais estreita e amorosa com Ele. E como poderei cometer essa grande maldade e pecar contra Deus? Nós que somos tão especialmente amados por Ele e unidos a Ele por uma aliança eterna, como poderemos desafiar abertamente esse amor tão maravilhoso? Certamente não poderemos ter prazer em ofender um Deus tão gracioso, mas é nossa alegria cumprir os seus mandamentos e escutar a voz da sua palavra. Vejam, amados, essa perseverança dos santos é perseverança na santidade. Nunca se apartarão de mim. Se a graça de Deus realmente transformou vocês, estão transformados de modo radical e permanente. Se vocês já chegaram-se a Cristo, Ele não colocou em vocês um mero copo d'água da vida, porém Ele tem dito: a água que eu lhe der será nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. A obra da regeneração não é uma obra temporária, mediante a qual o homem é reformado por algum tempo. É antes uma obra eterna, pela qual o homem nasce para o céu. No novo nascimento é implantada uma vida que não poderá morrer, porque é uma semente viva e incorruptível, que vive e permanece para sempre. A graça continuará operando no homem até levá-lo à glória. Se houver pessoas que discordem daquilo que tenho dito, não tenho culpa. Entretanto, pediria que tais pessoas não discordem do texto, pois as Escrituras não podem falhar. Leiam o texto. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Ali está escrito, para que nunca se apartem de mim. Mas se perguntarem, por meio de que Deus mantém esse temor nos corações do seu povo? Respondo, é a obra do Espírito de Deus. Todavia, o Espírito Santo usualmente opera através de meios. O temor de Deus é mantido vivo em nossos corações por meio de ouvirmos a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e o santo temor vem por meio da fé. Estejam diligentes, portanto, em escutar a palavra. Aquele temor é mantido vivo em nossos corações por meio de lermos as Escrituras, pois à medida que nos alimentamos com a palavra, ela respira dentro de nós aquele temor de Deus que é o princípio da sabedoria. Esse temor a Deus é mantido em nós pela fé na verdade revelada,
e pela meditação da mesma. Escutem as doutrinas da graça e sejam instruídos na analogia da fé. Conheçam bem e eficientemente o Evangelho, e assim haverá combustível para o fogo do temor a Deus em seus corações. Passem muito tempo na oração a sós com Deus, posto que ela desperta o fogo e o faz queimar de modo mais brilhante. Enfim, procurem viver perto de Deus e permanecer nele. Portanto, à medida que permanecerem nele e as suas palavras permanecerem em vocês, vocês darão muitos frutos, assim serão os seus discípulos. Acho muito frutífera essa doutrina preciosa da perseverança dos santos. Certa quinta-feira à noite, não há muito tempo, preguei essa doutrina com todas as minhas forças e muitos foram consolados por ela. Mas melhor ainda, muitos foram levados a pensar e assim a voltar seu rosto em direção a Cristo. Alguns pregam uma doutrina que tem uma porta bem larga, porém é só porta. E quem entra por ela não recebe nada. Não está mais seguro do que quando estava fora. As ovelhas não se apressam para entrar onde não há pastagem. Alguns têm pensado que a minha doutrina é estreita, embora eu tenha certeza de que não é. Contudo, se uma porta parecer estreita e se há algo que vale a pena ser recebido por quem entrar, muitos procurarão a admissão. Há bênçãos tão maravilhosas fornecidas na aliança da graça que os que são sábios anseiam para obtê-las. Diz alguém, se a salvação é uma coisa permanente, se essa regeneração importa numa mudança de natureza de tal tipo que nunca poderá ser desfeita, quero tê-la. Se a salvação é meramente um artigo banhado a prata, que perderá seu brilho, não a quero. Todavia, se é prata de lei maciça, desejo recebê-la. Acaso o dom da graça nos torna coparticipantes da natureza divina e nos livra da corrupção das paixões que há no mundo? Aceitamo-lo, portanto. Oro para que alguns aqui venham a desejar a salvação, pois ela garante uma vida de santidade. O doce que me atraiu para Cristo foi o seguinte: acreditava que a salvação era uma garantia do caráter. De que maneira melhor um jovem poderia purificar sua vida senão por meio de se colocar nas santas mãos do Senhor Jesus para ser impedido de cair? Eu disse: se me entrego a Cristo, Ele me salvará dos meus pecados. Vim para Ele, portanto, Ele me guarda. Quanta música há nessas palavras, para que nunca se apartem de mim. Repetindo uma velha figura de linguagem, não deixe de comprar uma passagem que vale até o ponto final. Muitas pessoas têm crido em Deus para salvá-las, mas só por algum tempo, enquanto são fiéis ou enquanto são sinceros. Amados, creiam em Deus para Ele mantê-los fiéis e sinceros durante toda a sua vida. Comprem uma passagem até o ponto final. Obtenham uma salvação que cubra todos os riscos. Não há outro bilhete emitido pela bilheteria autorizada senão aquele que valha. Outros bilhetes são forjados. Aquele que não pode guardar vocês para sempre, não poderá guardá-los por um dia sequer. Se o poder da regeneração não perdurar por toda a vida, talvez nem dure uma hora. A fé na aliança eterna agita o sangue do meu coração, enche-me de confiança, inspira-me de entusiasmo. Nunca posso abrir mão daquilo que o Senhor tem dito. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Deus os abençoe por amor a Cristo. Amém.